Sukuna, aquele que nunca deveria ser subestimado, ataca novamente. A vítima dessa vez decai, de Gojo para Kashimo, um homem que mal durou 2 capítulos em frente ao rei. Mas apesar de tudo, o melhor está por vir ainda. Invadindo o campo de batalha de Shinjuku, atravessando a barreira de Hakari e sendo recepcionado ao sorriso de Sukuna, está ele, o homem, a máquina, nosso novo GOAT, Yuji Itadori, o próximo adversário do Rei das Maldições. Esse capítulo de hoje está bem melhor que o anterior, e modéstia à parte, que surra que Hajime Kashimo levou. Chegou perto de ser uma humilhação. Eu fiquei perplexo vendo a luta. Eu vou narrar agora pra vocês. E posso dizer pra vocês que a obra escalou de vou te ensinar o amor pra vou ensinar como Batman trata o Coringa em Gotham. Mas calma, vamos começar do começo. Sukuna termina sua concepção, finalizando a sua transformação com a reencarnação, como vimos lá no último capítulo. Nisso, vemos uma nuvem de energia amaldiçoada exalando de Sukuna, uma pressão gigantesca, tomando conta de Hajime Kashimo, que já é visto com 3 olhos em seu rosto, um olho que não sabemos de onde veio, mas aí o narrador explica, Hajime apenas analisava, ele tinha um tipo de visão de raio-x, e chega à conclusão que aquilo em sua frente, aquela versão do Sukuna, aquele corpo, era a pura perfeição absoluta. Sukuna tinha o dobro de braços, bocas e olhos que uma pessoa comum tem. Para um xamã, isso é simplesmente incrível. A velocidade de recitação dos feitiços aumentou brutalmente. A força nem se fala. A velocidade aumenta, tudo aumenta. Agora, ele pode executar feitiços com uma velocidade muito maior que qualquer xamã. Já que mesmo com 2 mãos ocupadas, ele sempre teria 2 livres. E por ter mais bocas, não precisaria forçar os pulmões. Algo no mínimo digno de ser chamado de divino. Algo que só divindades deveriam ter. Ele quebrou o ritmo de poder do universo Jujutsu. Sukuna é extremamente quebrado. Apesar de todo esse corpo mutante, as funções corporais estavam perfeitas, como observado por Hajime. A pura personificação do xamã perfeito. Esse era o Rei das Maldições, o Rei de verdade, e o homem Sukuna em sua forma mais pura. É dito pelo narrador que com esse corpo e suas 2 armas amaldiçoadas, o Kamatoki e o bastão Hiten, Sukuna destruiu os 2 esquadrões de elite do clã Fujiwara, o esquadrão Sol, Lua e Estrela, onde Takaku Uro fez participação, e os 5 generais divinos, onde é dito que seus corpos ficaram irreconhecíveis, marcando o fim de uma grande quantidade de xamãs de elite, que, lembrando, viveram na era de ouro do Jujutsu, quando a feitiçaria estava no auge. Em relação à família Sugawara, de Michizane Sugawara, o homem que tem participação na linhagem de Gojo e de Yuta, temos informações finalmente, temos alguma coisa sobre esse clã. A família aliada ao grande espírito vingativo de Michizane Sugawara, a família que Gojo é descendente, Sukuna intimidou o esquadrão da pacificação e também a elite da família Abe. Ou seja, a família Abe e a família Sugawara foi intimidada por Sukuna, onde nisso se incluía o soldado Anjo, que está com Hana. Sem dúvidas, Sukuna dominou completamente a sua era, a Era Heian pertencia a ele, e não tinha ninguém que pudesse domá-lo. Tudo isso deixou Kashimo perplexo, e é iniciada a sessão de golpes de Sukuna, simplesmente detonando o xamã. Kashimo tenta atacar Sukuna com uma grande quantidade de energia amaldiçoada, mas recitando um encantamento, Sukuna usa seu clivar no próprio ataque, partindo ele junto a Kashimo, que foi avisado antes, impressionando Hajime, que chama aquele ataque de corte que corta o mundo, fazendo uma alusão ao corte que Sukuna usou para atacar Satoru Gojo, o corte que finalizou a batalha, o corte que cortou o Mugen, ou o mundo onde estava Satoru Gojo, e por isso é o corte que corta o mundo. O corte faz um grande estrago no chão, e também fere o xamã gravemente. Sukuna então se lembra de Yorozu, e diz que havia alguém que queria lhe ensinar o amor, já que, segundo ela, ele não conhecia essa palavra. Sukuna diz entender a mulher, mas também diz se surpreender por ela pensar que ele não conhecia tal coisa. Sukuna até mesmo diz que Yorozu deveria ter conversado com Kashimo ou com Gojo ao invés dele. Ela havia tentado ensinar o amor à pessoa errada. Sukuna bate mais em Kashimo, até que vamos ao mundo pós-vida. Logo depois que Sukuna lança um grande ataque em grande escala,
que parecia só teia de aranha que ele usou em Itadori Maki, mas bem maior. Nesse pós-vida, Kashima estava velho, sozinho, olhando um suposto horizonte, até que quem se aproxima dele é Sukuna, em sua forma lá da era Heian, em sua forma do passado, lembrando muito enquanto o pós-vida de Sukuna com Jogo, mas na ocasião passada, ele estava no corpo de Yuji, e também nesse sentido de aparecer mais novo, aparecer em sua forma jovem, faz também uma alusão a como Gojo apareceu mais novo em sua despedida da obra. Sukuna então se dirige para Kashimo e diz que deveria ter havido mais pessoas fortes durante a era Edo, e Kashimo foi derrotando uma por uma. Nenhuma delas era capaz de o amaldiçoar, nenhum deles foi reconhecido. Sukuna diz que ambos são amados por serem simplesmente fortes. Eles respondem isso com amor, então ele se impressiona por Kashimo, por ainda se sentir mal por estar sozinho. Por isso chama de luxuoso, assim como ele via Satoru Gojo. Kashimo pergunta se Sukuna estava satisfeito, e também questiona o motivo por trás de Sukuna ter dividido sua alma e viajado através dos tempos. Qual era o sentido por trás daquilo? Sukuna então dá uma resposta simples, abre aspas. É porque eu entendo que posso rejeitá-lo. O amor não vale nada. Nunca pensei em ser realizado por outra pessoa. Eu como quando eu quero comer. Se alguém é chato eu mato. Se forem interessantes eu brinco com eles. Eu apenas vivo dentro das minhas próprias possibilidades. Qualquer outra coisa é um problema para aqueles que são incapazes de medir a minha existência. Kashima até diz que assim as coisas ficam meio chatas. Então Sukuna diz que existem vários humanos, de vários tipos e formas, e é o suficiente para ele passar o tempo até que morra em algum momento. Afinal, humanos até que duram bastante, não é mesmo? E assim, com todo esse clima, com essa reflexão, nos despedimos de Hajime Kashimo, conhecendo Sukuna em sua essência, um homem mau por puramente ser mau, alguém que lida com a força como uma ferramenta de poder, onde, em sua visão, quem tem força deve ser amado por todos. Caso contrário, apenas a força julgará aqueles que não o amam. E sem perder tempo, o próximo combatente já chega ao campo de batalha. Quebrando a barreira de Hakari e sobrevoando o local, Itadori e Higuruma chegam ao combate, juntos à queda de Uraomi e Hakari dos céus. Nos próximos capítulos teremos a batalha que muitos esperam, o retorno de Yuji a seu protagonismo e talvez uma suposta vingança por seu professor, que eu espero que aconteça. Sinceramente, o Yuji merece muito esse cargo. E tudo isso acontece com Sukuna lhe perguntando, afinal, o que Yuji faria ali. Tem uma observação muito interessante que aconteceu nessa cena, que Yuji chega ao campo de batalha com um tipo de ferramenta em seus braços. Ferramentas que lembram muito os braços de Sukuna quando estava em seu corpo, com as unhas, um tipo de pele diferenciada. O que será que são essas coisas? O que será que Yuji guarda para enfrentar Sukuna? Será que aconteceu algo nesse meio tempo que a gente não sabe? Nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, vamos ter talvez algumas novidades. Mas infelizmente semana que vem não tem capítulo. Então somente depois da próxima semana saberemos mais.